Olá pessoal, bem-vindo aqui ao nosso canal História Grêmio no YouTube e hoje vamos falar de um tema que julgo ser muito interessante, que é os gols de goleiro marcados na história do Grêmio. Quantos gols os goleiros gremistas ao longo da história marcaram pelo nosso tricolor? Um, dois, nenhum? Quantos você acha que os goleiros gremistas marcaram na história tricolor? O ano passado eu fiz uma pesquisa com vários torcedores e a grande maioria acreditava que apenas um goleiro tinha marcado esse feito na história do Grêmio. Tratava-se de Sebastián Saha, um goleiro argentino que veio para o Grêmio e foi efetivamente no dia 3 de novembro de 2007, quando o Grêmio enfrentava o Figueirense no Estádio Olímpico. O Grêmio perdeu a partida por 2-1 e o primeiro gol do jogo, aos 39 minutos do primeiro tempo, Saha bateu e converteu um pênalti, fazendo 1-0 para o tricolor naquela ocasião. Sebastián Saha, que marcou mais de 20 gols na sua carreira como goleiro. E um destes foi contra o Figueirense, em 2007, a favor do tricolor. E aí muita gente pensava que apenas Saha tinha feito gol, até porque na ocasião os jornais da época também grifaram isso, que Saha seria o primeiro goleiro a marcar um gol pelo Grêmio. Mas tem mais, tem muita coisa bacana aí. Em 1954, exatamente no dia 23 de maio daquele ano, o Grêmio, que tinha passado todo aquele período de 54 fazendo amistosos, foram mais de 30, o Grêmio foi a Itaqui inaugurar o estádio local e enfrentou o 24 de maio. No gol do Grêmio tinha o goleiro Wilson, que foi no intervalo substituído por Nelson. E o Grêmio vencia a partida por 7-0, quando no último minuto de jogo o tricolor teve um pênalti a seu favor e o goleiro Nelson, que tinha entrado no intervalo, bateu e converteu o gol tricolor, passando Nelson a ser mais um goleiro a marcar gol pelo Grêmio. Como curiosidade aqui, eu tenho dois fatos para te contar. Em 1997, o Grêmio havia empatado em 2-2 com o Brasil de Pelotas e foi para a cobrança de pênaltis. E naquela cobrança de pênaltis foram 22 pênaltis batidos até que saísse o vencedor, que foi o Grêmio. O Grêmio que venceu aquela disputa de penalidades por 9-8. E um dos pênaltis convertidos pelo Grêmio foi marcado por Danley. No entanto, como não foi em bola rolando, nós não contamos isso para efeito de estatística. Mas é uma curiosidade que vale a pena comentar, que Danley marcou um gol de pênalti pelo Grêmio numa cobrança de penais contra o Brasil de Pelotas em 97. Assim, também uma outra curiosidade refere-se a Eurico Lara, o goleiro lendário tricolor, que em 1922, quando o Grêmio enfrentava o Guarani de Alegrete, Lara também bateu um pênalti. Só que naquela ocasião, em 1922, o goleiro do Guarani de Alegrete defendeu em jogo durante a partida e Lara não converteu o pênalti tricolor. São duas curiosidades, mas por fim, eu quero contar para você que o primeiro gol de goleiro da história do Grêmio foi marcado em 1912, exatamente no dia 23 de junho de 1912, quando o Grêmio enfrentava o Internacional pelo nosso campeonato aqui, jogo válido, jogo oficial. O Grêmio venceu o Internacional por 6-0 e o quinto gol do Grêmio foi marcado pelo goleiro gremista Arthur Teichmann, sendo o primeiro gol de goleiros da história do Grêmio. E aqui eu quero fazer uma referência a Teichmann, porque naquela ocasião nós tínhamos dois Teichmann, o Arthur Teichmann e o Willi Teichmann. O Willi Teichmann foi um jogador que veio um pouquinho mais tarde do que o Arthur. Ele ficou no Grêmio e era atacante.
quando encerrou a sua carreira em 1917. Depois ele foi para os quadros do Internacional e até virou presidente em 1939 do Inter. Mas Arthur Teichmann, especificamente, o goleiro que fez o gol no Internacional em 1912, ele era atacante de origem. Depois, com o tempo, ele passou a ser zagueiro e a partir de 1908 ele tornou-se goleiro do Grêmio, jogando no Grêmio entre 1908 e 1912 e depois retornando em 1915, ficando até 1917. Portanto, Arthur Teichmann, goleiro do Grêmio, era um jogador primordialmente de linha, que saía com a bola nos pés, um pouquinho mais fora da área, como não era na época tradicional. No entanto, Arthur Teichmann, goleiro tricolor, marcou o primeiro gol da história do Grêmio contra o Internacional na vitória de 6-0 no dia 23 de junho de 1912. Teichmann foi o segundo goleiro da história do Brasil a marcar um gol. O primeiro foi do Fluminense no início da década, ali vencendo 11-0 o Riachuelo. Se você gostou desse vídeo, eu te convido, compartilhe esse vídeo com os amigos, curta o canal, nos ajude cada vez mais a disseminar a história do Grêmio para mais e mais gremistas. Um grande abraço e até o próximo vídeo.